Boa noite. Na aula de hoje a gente vai fazer uma explicação teórica sobre o que é autenticação e o que é autorização aqui nos nossos projetos com Java e Spring Boot e agora Spring Security também, que é um framework do universo Spring, né? Vamos ver aqui uma visão geral dos conceitos antes da gente escrever o código de fato e o que é cada coisa, né? E como que ela se encaixa no nosso projeto. Bom, vamos lá. Duas perguntas diferentes aqui, né? A autenticação e a autorização. A autenticação, ela pergunta quem é você. E a autorização pergunta o que você pode fazer. O que isso significa? Basicamente, a autenticação é quando você loga no sistema, quando você digita lá seu usuário e senha, seu e-mail e senha, ou o número de telefone e a senha, né? Quando você digita esses dados, você envia para o servidor, e o servidor, caso os dados estejam corretos, né, o usuário e a senha estejam corretos, o servidor te retorna que você está autenticado para entrar no site. Agora, a autorização é o que você consegue acessar nesse site, né? Existem, dependendo do usuário, né? O usuário ele vai ter uma permissão, e aí, de acordo com essa permissão que esse usuário tem, ele vai poder acessar diferentes funcionalidades ali no sistema. A principal comparação que a gente pode fazer é um usuário comum e um usuário admin, né? Um sistema qualquer, o usuário admin ele vai ter mais privilégios, mais acessos a funcionalidades do que um usuário comum. Então essa é a principal diferença da autenticação e da autorização, né? Só relembrando, autenticação é quando você loga, você está autenticado no site, e a autorização são quais permissões você tem, quais suas permissões para acessar as funcionalidades. Não confunda, estar logado não significa ter permissão. Autenticar vem sempre antes de autorizar, né? Um usuário ele pode estar logado, mas às vezes ele não tem permissão para acessar nada. Então pode acontecer isso também. Uma analogia que a gente tem aqui, imaginando um hotel, a gente tem lá no hotel a recepção, tem o cartão da porta e tem a questão do cartão expirar, né? Por exemplo, se você vai num hotel e tem um cartão de um quarto de 3 dias, depois dos 3 dias esse cartão expira, né? A recepção basicamente é como se fosse autenticação. Você mostra quem é você e em qual quarto você vai ficar. O cartão da porta é a autorização. Aquele cartão te dá permissão para acessar determinado quarto, especificamente aquele quarto. E depois que passa um certo prazo, esse cartão expira. O token da autorização aqui, ele também tem um prazo de validade, ele expira também. A gente configura esse prazo de validade, né? Então, a recepção não repete a conferência do documento a cada porta que você vai acessar, né? E o cartão faz esse papel, e é exatamente assim como a API moderna funciona. O que o Spring Security faz? Um porteiro na frente da sua aplicação. Basicamente, o Spring Security, em todas as aquisições, ele vai passar por uma fila de verificações, que é o Security Filter Chain. Security Filter Chain é cadeia de filtro de seguranças, que a gente vai ver mais pra frente. E aí, se ela for barrada no caminho, o seu controller nem chega a ser chamado. Então aqui a gente tem um fluxo, né, do que vai acontecer agora. Anteriormente a gente tinha controller, service e repository, né? Agora, antes mesmo de chegar na controller, a gente vai fazer algumas verificações aqui, ó. A requisição chega com um token de autenticação ou sem o token, né? Vai chegar a requisição. E aí o Spring Security vai verificar quem é você, quem é o token que tá chegando ali, qual a requisição, né? E tentar identificar o usuário a partir do token. Se não tem token, já vai dar um erro ali no security, né? Que não vai deixar permitir o usuário passar para frente. Tem que ter um token. E se o token não está expirado também, ele continua passando para frente. Depois que o token é autenticado, né? O usuário está autenticado com o token que ele forneceu, a gente pergunta, esse usuário que está autenticado, ele pode fazer isso? Ele pode acessar esse controller? Se ele tem permissão para acessar determinado endpoint,
e ele vai acessar o endpoint e dali para frente é o fluxo normal, né? As regras de negócio da service e tudo mais. E aí a gente não escreve isso do zero, né? O Spring Security ele já vai trazer para a gente, o Spring Security que é um framework, né, que a gente vai implementar, ele vai trazer muitas coisas já implementadas para a gente, já organizado o código só para a gente utilizar ali. O que a gente vai precisar fazer é configurar isso no projeto. Segurança por padrão. Um ponto importante aqui do Spring Security é que ele não vem por default liberando acesso a todos os endpoints, é o contrário. Por default, né, por padrão, o Spring Security bloqueia o acesso de todos os endpoints. Se você quer liberar o acesso específico para algum endpoint, você vai ter que colocar específico na configuração, né? A verificação aqui, ó, fora da regra de negócio, a verificação acontece antes do código, antes de chegar na controller, né? Isso mantém a controller e services limpos, sem if usuário admin e tal, né? Que isso aqui antigamente era muito comum, né? Verificava o perfil do usuário, a permissão do usuário, através de if else dentro do projeto. Hoje em dia não precisamos mais disso. Um glossário aqui, né? Alguns métodos e classes importantes que a gente vai utilizar. User Details, ela basicamente representa o usuário do ponto de vista da segurança. Nesse User Details aqui, que vai ser uma classe que a gente vai ter o Extends, né? A gente vai ter o nosso usuário normal e tem um Extends para User Details. E aí o User Details ele tem algumas coisas nele lá. Tem a questão das permissões, das roles, do login e password, que é a senha, né? Tem algumas outras configurações de se o usuário está ativo ou não. A gente vai ver nesse User Details aqui. É como se fosse uma model, uma entidade ali que a gente tem dentro do Spring Security. User Detail Service, né? Basicamente é uma service que já vem também no framework e ele já vai ter alguns métodos implementados ali nessa service que a gente vai poder utilizar, né? A ponte com o banco recebe um e-mail, por exemplo, né? O login pode ser qualquer coisa, o login. A gente vai escolher o que vai ser o login, né? Pode ser e-mail, pode ser CPF, pode ser número de telefone. E aí, por exemplo, aqui, ó, recebe um e-mail e devolve o usuário correspondente. Password encoder, ponto importante, né? A senha, ela é criptografada, né? Ela é salva criptografada no banco. E aí o password encoder vai fazer isso. Basicamente, ele vai transformar uma senha que foi digitada normalmente num hash. Se não me engano, a gente usa o hash 256. Authentication Manager, ele é o responsável por dizer se essas credenciais estão de acordo ou não. O que acontece? Orquestra a verificação de login, né? Quando a gente envia lá... Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Quando a gente envia login, feitas, um e-mail aqui, e senha. Abacaxi 123, por exemplo. O que vai acontecer? Essa senha aqui, ela não é salva assim no banco, né? Isso não é certo, a senha se salva assim no banco. A senha, quando a gente faz o cadastro, ela vai passar por um hash. E aí ela vai virar um código muito esquisito lá. Cheio de letra e número. Isso que vai ser salvo no banco. Certo? E aí quando eu faço o login, eu digito isso aqui, só que a partir do momento que entra dentro do sistema, a senha vai virar o mesmo hash. E aí o Authentication Manager ele vai comparar esse hash. Esse hash de cima é igual ao de baixo? Se for, tá certo. Eu retorno o token do usuário e os dados dele lá no token. Como dados das permissões. Se tiver errado, se tiver diferente, ele retorna um erro falando que o usuário ou senha está incorreto. Security Filter Chain, né? Configuração central, quais rotas são públicas, quais rotas exigem login e quais exigem cada perfil. É nesse cara aqui, ó, no Security Filter Chain, que a gente configura quais endpoints que a gente quer que seja público, que não precisa de estar autorizado ou autenticado para acessar, né? Não precisa estar logado. Quais endpoints precisa de determinada permissão e por aí vai, né? Security Context, onde fica guardado
quem está logado, né, no momento ali, o contexto da aplicação, né, durante as aquisições, eu faço a aquisição, cada aquisição que eu faço, o Security Context vai devolver se aquele usuário, aquele token do usuário ali, tá válido ainda ou não. Todas essas peças já existem no Spring, né, da Spring Security. A gente só vai implementar uma ou outra, principalmente referente a User Detail Service, né, e o resto é só configurar. É uma configuração relativamente simples. Senha. Igual eu estava comentando, né, anteriormente, a senha nunca é guardada como senha mesmo, como a gente digita, né? Ela sempre passa por um hash, ó, o errado, que nenhum sistema pode fazer. Isso é contra a Lei Geral de Proteção, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que fala que a gente não pode, entre outras coisas, né, dados sensíveis, guardar da forma que é digitado aqui, né, da forma que o usuário digita, nunca guardar no banco. A gente sempre deve passar por uma hash, por um sistema de criptografia, para poder armazenar no banco. E aí, na comparação, né, se a senha que o usuário digitou no login tá certo, essa comparação é feita até por meio do Spring Security, né, que é aquele carinha que a gente viu ali, ó. É o Authentication Manager que vai fazer isso. E aí, para a criptografia, a gente vai usar essa classe aqui que chama bcrypt, né, que é o padrão no Spring Boot. Tem sol, dois usuários com a mesma senha geram hashes diferentes, é importante, né? É uma questão de segurança também, né? Porque se dois usuários têm a mesma senha e alguém vê no banco lá, eu sou o usuário A. A hash da minha senha aqui é essa aqui. Aí tem o usuário B. A hash da senha do usuário B é igual à minha. Ou seja, em teoria a senha descriptografada dos dois seriam iguais, né? Então, mesmo as senhas podem ser iguais, mas os hashes gerados vão ser diferentes. É o sal aqui, ó. Ele é lento de propósito. Testar milhões de senhas fica inviável, né? O Bcrypt ele é um pouco lento por conta disso. Quando a gente vai fazer o login, se eu for testar milhões de possibilidades de senha ali, é claro que existem outras coisas que a gente faz para inibir isso, mas isso aqui já vai ajudar bastante, né? Quando alguém malicioso for tentar fazer o login, tentando descobrir a senha com logins de senhas diferentes, ele não vai conseguir. Ele é ajustável. Dá para aumentar a dificuldade conforme o hardware melhora. No login, quem compara é o framework, né? Não é a gente que vai comparar os hashes. Ó, o Spring busca o usuário, aplica o mesmo hash na senha digitada e confere se está igual a senha do banco, né? Se a senha digitada com hash é igual a senha do banco com hash. A gente só precisa escolher o encoder. Como o sistema lembra que você entrou? HTTP, né? O HTTP aqui, o método, não tem memória. Cada aquisição chega como se fosse a primeira aquisição ali no sistema. Então existe dois jeitos de resolver esse problema, né? Uma sessão salva no servidor, né? A gente salva o token do usuário que está logado e deixa ele com, por exemplo, um boolean ativo como true. Ó, o servidor anota esse é o visitante, é a Ana, e devolve um número de protocolo, que é o cookie. A cada requisição ele consulta essa anotação. Pontos a favor dessa questão de sessão no servidor, né? Derrubar acesso é imediato, basta apagar a anotação, o cookie aqui, né? Ponto negativo. O servidor precisa guardar isso. Com várias instâncias vira problema, né? Com várias pessoas logadas, sei lá, milhões de pessoas logadas, isso fica inviável de ser controlado. Bom para site tradicional com páginas renderizadas no servidor. O que a gente vai fazer, né? Que é o token JWT, sem estado. O servidor não anota nada. Ele entrega um crachá assinado e o cliente apresenta esse crachá em toda requisição. Pontos positivos. Qualquer instância é válida sozinha. A escala é fácil, né? A escala para milhões de usuários é tranquilo. Ponto negativo. O crachá, né, essa credencial, ela vale até vencer. Ela tem uma expiração ali, que eu acho que, se não me engano, é 3.600 segundos. Derrubar antes disso dá trabalho. É muito difícil a gente invalidar um token que está autorizado. Quando que isso vai acontecer? Por exemplo, quando o usuário muda a senha, né?
Se alguém já teve que mudar a senha, por exemplo, do Facebook, o Instagram, talvez Netflix também. Quando você muda a senha ali, ele te dá uma função ali, uma permissão, uma possibilidade de você deslogar de todos os locais que está logado. E esse deslogar que ele faz automaticamente é desautenticar o token, que é um ponto que dá trabalho de fazer. Bom para API, bom para API consumida por front separado, app mobile ou vários serviços, né? No geral, a gente usa token JWT. Para uma API REST nova, o caminho comum é o token. É a escolha que o resto dessa apresentação assume. E é o que a gente vai implementar de fato na próxima aula. Bom, então, se a gente vai implementar o token JWT, a gente vai falar um pouco sobre ele, né? O que é o token JWT? Um texto que o servidor entrega no login e o cliente devolve em toda requisição. Ele é dividido em três partes. O cabeçalho diz qual método foi usado para assinar o token. O conteúdo, quem é o usuário, quais permissões que ele tem e quando o token expira, né, a data de expiração do token. Geralmente, acho que, se não me engano, é 3.600 segundos, que a gente põe por padrão. E assinatura, um selo gerado com um segredo, que é o secret, né? A gente vai falar sobre isso também, que só o servidor conhece. É o que impede a falsificação, impede de alguém pegar um token qualquer, gerar o token e falar que é o token certo. Vou mostrar aqui um exemplo. Token JWT. Exemplo. Ó, esse aqui é um exemplo de um token. A gente vem no JWT.io. Esse site aqui, né? A gente pode colar aqui ó, o token que a gente pegou. E vai ter aqui ó, o header, o algoritmo, né? Dentro do header tem alg, é o hash 256, tipo do algoritmo JWT. E os dados, né? Que é como se fosse um body da requisição aqui. Subject é um valor que tem aqui, né? Nesse caso. O name, John Doe. E a T aqui é o tempo de expiração. Expiration, space, expired at, né? Expira em. Aí tem um horário aqui que é timestamp, se não me engano. Quando eu ponho o mouse em cima, ele coloca ali o horário ali, ó. Já expirou, é óbvio, né? 2018. E aí a gente poderia, né? Ó, e tem a secret aqui, ó. A string secret at least 256 byte long. Essa secret geralmente a gente não vai saber qual que é a secret, ela vai estar dentro do nosso sistema. Então, bora lá. Assinado não é escondido. Qualquer pessoa com token consegue ler o conteúdo. Não é criptografia, né? A gente viu ali que dá para decodar, né? Fazer o decode. O que a assinatura garante é que ninguém alterou nada. Por isso, nunca coloque senha, CPF ou dado sensível dentro de um token. Só identificador e permissões, né? Porque ele resolve o problema. Como o próprio token carrega quem é o usuário e o que ele pode fazer, o servidor não precisa guardar sessão nem consultar o banco a cada aquisição. E como é assinado, trocar o usuário comum por administrador no token, né, quebra a assinatura e o acesso é recusado. É a segurança que a gente tem, né? Não dá para simplesmente alterar o token e fazer o encode novamente. Bom, vamos juntar tudo então, né? O fluxo do login ao recurso, que é o endpoint. Uma vez o login, o usuário vai enviar o e-mail e a senha. O sistema vai buscar esse usuário no banco, né? Com base no e-mail aqui, ele vai buscar o usuário. A senha que ele digitou vai fazer o hash e vai comparar se a senha digitada é igual ao hash que está guardado no banco. Se for igual, é porque deu certo. Ele vai gerar um token assinado com o identificador e as permissões e o prazo ali do token para expirar. E aí ele devolve o token e o cliente vai guardar esse token, né? Isso aqui seria o front-end no caso. O front-end vai guardar esse token e vai mandar o usuário para uma tela de logado já, né? Todas as vezes. As próximas aquisições, né, o cliente já vai enviar o token, né, o front-end no caso, vai enviar o token já junto com a requisição para bater em qualquer endpoint.
O Spring vai conferir a assinatura e o prazo, se ela não está expirado, se o token não está expirado, vai validar e aí ele registra quem está logado agora. Confere se esse usuário pode acessar aquela rota, aquele endpoint, né? Se ele tem a permissão certa. Se ele tiver, então passou. O controller executa normalmente ali os que tem para frente ali, né? Service e tudo mais. Note que não há consulta à sessão na segunda coluna. Toda a informação necessária veio dentro do próprio token, né? A gente não precisa conferir se tem uma sessão ativa para aquele usuário ou não. Perfil as permissões e onde checar. O que é o perfil? Que a gente vai chamar de role lá dentro, né? Ele descreve quem é a pessoa no sistema. Se é um cliente, se é um gerente, ou administrador. São poucos e mudam raramente, né? A gente vai criar um enum para isso. O user por default, user admin. Pode criar qualquer tipo de role, né? Qualquer enum para permissão aqui. Desde que encaixe com o que a gente está planejando ali no projeto. Aí aqui fala que sim, para o primeiro projeto que a gente vai desenvolver, 2 costumam bastar, que vai ser um usuário comum e um administrador, né? Só para a gente testar ali e ver que tem diferença. Mas isso é livre, né? Num projeto maior, a gente pode ter, sei lá, 1000 permissões diferentes, né? Cada permissão tem um acesso a determinada funcionalidade. Por exemplo, pode existir permissões só de get. Pode existir usuário que vai só conseguir fazer get no sistema. Pode existir usuário que só vai conseguir criar, que é o create, né? Então a gente pode criar permissões específicas pensando nesse conjunto, né, de funcionalidade, né? Cada permissão para uma funcionalidade, uma para get, uma para put, uma para post, por aí vai. Permissão, que é authority, descreve o que pode ser feito: criar produto, aprovar pedido, apagar usuário, né? Igual eu falei. Posso ter uma permissão que só aprova pedido. São muitas e específicas. Um perfil normalmente agrupa várias permissões, olha só. O que mais é esquecido? Esse dado é seu? Não basta estar logado para ver o pedido de número 42. Se o sistema só verifica login, qualquer usuário troca o número da URL e lê o pedido dos outros, né? Isso aqui é uma coisa que é um pouco perigosa, por exemplo. Se a gente tem aqui um endpoint, vamos imaginar aqui, user barra detail barra ID do usuário, 3. Que é o meu usuário, né, no caso. Faz de conta que meu usuário é o de ID 3. E aí eu vou ver os detalhes do meu usuário. Eu tô logado, eu consigo acessar essa tela, né, de detalhes do meu usuário. Só que aí que é um perigo aqui? A gente não vai deixar isso acontecer, né, mas tem que ser configurado certo. Se eu coloco 10 aqui, meu usuário está logado, está autenticado, mas eu não posso acessar os dados do usuário de ID 10. Isso a gente vai barrar, entendeu? É uma coisa que a gente tem que pensar também. 3 lugares onde a permissão é verificada. Por rota, que é endpoint, né, os endpoints, na configuração central. Essa área é só de administrador, aquela é pública, né? A gente consegue colocar isso nos endpoints. Por operação, junto da regra de negócio, só quem tem permissão de escrita pode executar este método, né? Que é o que eu estava mencionando, né? Permissão de put, post, read e delete. Ou por registro. Dentro da regra de negócio, esse pedido pertence a quem está pedindo. Que é o que eu falei aqui, né? Se o usuário meu é o 3 e eu estou querendo ver os dados do usuário 3, eu posso ver os dados do meu usuário. Então, por registro também funciona. Bom, na prática aqui a gente tem 2 erros possíveis, né? 401, que é not authorized, se não me engano. Vamos conferir aqui. HTTP 401. Unauthorized, né? O erro de não autorizado. Não sei quem você é. Token ausente, pode ser que não enviou o token. Token vencido ou inválido, né? Token vencido é quando expira o prazo de validade dele. Ou inválido é se o usuário tentar alterar o token, né? Ele faz o decode, altera alguma coisa no token e tenta fazer o encode novamente. Não vai funcionar. Então aqui tem uma falha de autenticação. O que o cliente faz?
fazer login de novo, né? Eu mando lá pro cliente usuário sem correto. Agora o 403, que não é questão de autenticação, é não autorizado agora, né? Deixa eu até conferir aqui, 403 HTTP. Forbidden, bem conhecido também, né? Ele sabe que quem é você, você está autenticado, mas você não tem permissão para acessar aquilo ali, você não tem autorização. O token está válido, mas não tem permissão suficiente. Aí o que o cliente faz nesse caso? Nada. Tentar de novo não muda o resultado, né? Tropeços comuns de quem está começando. Guardar senha sem hash, nunca faça isso. Não existe um sistema que seja legal, do ponto de vista jurídico, que guarda senha com hash, sem hash. Ou usar uma hash rápida demais, uma hash pequena, né? Uma hash que não tem tanta segurança, né? Que pode ser quebrada, né? Então é um ponto perigoso também. Deixar o segredo, ou secret, né? Que assina o token dentro do repositório do código. Isso também não existe, né? Nas configurações que a gente for fazer futuramente, né? As variáveis de ambiente, eu não posso colocar secret dentro do meu próprio código. Porque aí outro usuário, né? Outro desenvolvedor vai poder ver aquela secret ali e aí com a secret consegue quebrar a hash, né? Voltar ao contrário, né? Descobrir a senha que estava ali criptografada. Confiar em dado que veio do cliente para saber quem é o usuário, em vez de usar o token, né? Por exemplo, aqui, a gente tem uma requisição. Aí, eu quero saber os meus dados, né? A requisição para buscar os dados do próprio usuário. Deixa eu logar aqui. Imagina que a gente... Acho que eu estava usando Aeropost. Imagina que a gente tem uma requisição para saber os dados do próprio usuário que está logado. E em vez de pegar qual usuário que está logado pelo token, eu pego por um parâmetro aqui, ó. Ou pelo próprio ID que eu falei, né? Pelo ID em cima. Eu não vou pegar esse ID, né? Eu tinha até mencionado isso, mas não é daqui que a gente vai pegar o ID do usuário logado para devolver para ele os dados dele mesmo. A gente tem que pegar isso do token, porque é o token que já garantiu que aquele usuário digitou o login e a senha correto. Então, é um ponto importante. Sempre usar o token. Verificar apenas se está logado e esquecer de conferir se o registro é daquele usuário, que é o que eu tinha mencionado, né? Eu vou lá, user detail 10 aqui, mudo o ID aqui, e aí o usuário que está logado não é o de ID 10, mas ele consegue acessar os dados do ID 10, que não é correto. Seguir tutorial antigo. O Spring Security mudou bastante a forma de configurar na versão 6, né, que é o que a gente vai usar. Mais atualizado. Com o passar dos anos, o Spring Security vai atualizando mesmo e vai sendo melhorado, né? Bom, próximos passos aqui, né? 5 pontos importantes. Só para a gente relembrar sobre a aula de hoje. A autenticação responde quem é você. A autorização responde o que você pode fazer. Senha sempre vira hash e nunca volta a ser legível. Hash com secret. A secret é pro token, né? Beleza. Mas a gente pode colocar um secret também na hash da senha. Tem a questão do sal também. Que a mesma senha de dois usuários diferentes não vai ter o mesmo hash. Depois do login, o sistema entrega um token assinado, que é onde vem o secret, né? Que o cliente representa a cada aquisição. Cada aquisição que a gente faz nova, a gente passa esse mesmo token assinado. O Spring Security ele intercepta a requisição antes do seu código e aplica as regras que você configurou, né? Cada endpoint precisa de uma certa permissão e tudo mais. E aí o Spring Security ele é responsável por fazer a interceptação antes mesmo de chegar na controller. Permissão se verifica em 3 níveis: rota, que é endpoint, operação e registro. Próximo passo. Com os conceitos claros e a implementação. Com os conceitos claros, a implementação é uma sequência curta. Modelar usuário e perfis, ligar o Spring ao seu banco de usuários, escolher o encoder de senha, que a gente vai usar o bcrypt, gerar e validar o token,
que é o JWT que faz. Declarar as regras de acesso por rota, por endpoint, né? Testar os casos que devem ser negados. E pronto, a gente testa lá. Ah, tem uma rota, um endpoint que é só para administrador. Meu usuário logado é permissão comum, de usuário normal. Ele não vai solicitar os endpoints de administrador. Aí eu mudo. Meu usuário é administrador. Eu consigo acessar as rotas de administrador e as rotas do usuário comum. E é isso. Por hoje é isso. Na próxima aula a gente faz as implementações, é bem rapidinho, né? Questão de 30 minutinhos a gente implementa isso e já testa.